Ok, alunos, bem-vindos à nossa espaçonave sala. Aqui é o professor Gil Sozana, no Cantinho do Conhecimento. É isso aí, conhecimento a gente compartilha, viu? Você olhou para mim? Look at me. Fazer um pedido aqui, não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, porque conhecimento a gente compartilha. E esse conhecimento que cabe no seu bolso, Hoje nós vamos trabalhar um conceito, é muito importante, fala para mim, verbos nas terceiras pessoas, no presente singular. Legal, gente? Então, verbos nas terceiras pessoas no presente singular. Antes de entrar para isso, nós vamos falar uma coisa. Na língua inglesa, o professor Jus costuma dizer que só tem dois verbos. Quem sabe me falar quais são os dois verbos que só tem na língua inglesa? Oba, maravilha, é? A aluna fez uma cara de pergunta. Bom, professor, verbo não é ação, olhar não é ação, to see, to run, to jump, to eat, todos esses são ações, né? Então, quatro ações eu falei, como quatro ações, quatro verbos. Mas todos esses verbos e todo e qualquer verbo funcionam com o mesmo padrão de comportamento. E aí nós temos o verbo to be que tem outro padrão. Não é ele que eu estou ensinando aqui hoje. Mas quando você aprende o padrão do verbo to be e de todos os outros, o inglês fica mais fácil para você. Se tiver perguntas, façam. Tem uma garota ali olhando para o lado. Please, look at me. Pay close attention here. Preste atenção aqui. Vamos dar uma olhada, então? Vejam bem no que vai ocorrer aqui. Gente, agora o que vocês precisam saber todo verbo, fala para mim, todo verbo, na língua inglesa, quando ele é conjugado por um sujeito qualquer no plural, basta tirar a partícula to e colocar na frente desse sujeito. Então, gente, olha para vocês verem, todos os outros verbos funcionam assim. Só a primeira coisa que eu faço para conjugar um verbo, então, é retirar a partícula to. Se eu tiver que dizer nós vamos, fala para mim, go, to go. Olha, nós vamos, we go. Tá, agora eu vou escrevendo pela tela toda. Eu vou, I go, fala para mim. Beleza. Agora fala para mim, você vai, you go. You go, legal. É bom que você que está assistindo repita, os alunos que estão aqui em sala estão repetindo, porque ao repetir, eu crio uma gramática internalizada. Agora vejam bem, se eu tiver que falar assim, Ana Paula vai, eu tenho que dizer Anna, fala para mim, Anna goes. Opa, por quê? Porque a Ana é ela é terceira pessoa. Apaguei até minha linha. A Ana é terceira pessoa, fala para mim, Ana é terceira pessoa. Para tudo, eu vou explicar o que que é isso. O que que é terceira pessoa? Você sabe explicar para mim o que que é terceira pessoa? Ela ou ele. Mas como que você vai saber? Tudo que puder ser substituído pelo pronome ela ou ele ou ela, como o it, tudo que puder ser substituído por he, she ou it é terceira pessoa do singular. Por exemplo, se eu disser o aluno, quem é o aluno? Ele. Quem é ele? He. Se eu disser o brilhante aluno, quem é o brilhante aluno? Ele, tá vendo? Então, eu tenho a frase nome, agora eu posso dizer Michael. Quem é Michael? Ele. Quem é Michael? O brilhante aluno. Sou eu, primeira pessoa, conversando com o interlocutor que está na minha frente, você ou você que está me vendo aqui, falando sobre ele. Viram o tripé? Então, eu tenho eu falando com o interlocutor sobre uma outra pessoa, que pode ser ele ou ela. Fechou, galera? Até aqui tudo entendido? Eu preciso que vocês olhem para mim. Be silent now. Just look at me, please. Isso, muito obrigado. Silêncio e só preste atenção aqui. Ó, apaguei. Até aqui tudo entendido, pessoal? Perguntas? Não, né? Agora o que que nós vamos ver aqui, gente? Na língua inglesa, o que ocorre? Ao invés de ser igual no português, o verbo ficar mudando todas as vezes, por exemplo, assim, eu conserto, você conserta, eu assisto, você assiste, não tem esse negócio. Veja bem, ó, eu vou dar um pulinho aqui, separar, né? Porque eu perdi uma linha aqui quando eu fui pagar. Legal. Então fala para mim todos os verbos na língua inglesa recebem um S na terceira pessoa. O que que é isso? Olha, quando a terceira pessoa, ela conjuga o verbo work, ele vira works. Fala para mim, she works. Ela trabalha, viu? Esse verbo recebeu somente um S no final. Agora nós temos as exceções. Nas exceções, eles não recebem somente o S.
eles recebem ES. Quais os verbos recebem ES, professor? Os verbos que terminam em X, CH, O, SS, Z, ou ZZ ou SH. Esses verbos recebem, olha para você ver. Eu falo aqui, ó, the mechanic fix. Fala para mim. The mechanic fixes. John watches. He goes. My friend passes. The bee buzzes. She washes. Então, vocês viram que todos esses verbos aqui receberam extra um ES. Claro, perderam o TO, né, que é o nosso to, recebe um ES. Aqui, esse daqui eu não vou nem gastar tempo. Esse entra com todos os outros verbos. Terminou com vogal e Y, eu só acrescento o S. She plays volleyball, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Legal, pessoal. Até aqui tudo entendido? Agora eu vou continuar. Outra regra. Verbo terminado. Fala para mim, verbo terminado em consoante e Y. Eu retiro o Y e acrescento IES. Então, fala para mim, the student studies. Então, quem estuda? O estudante, certo? Studies é o verbo que estava aqui como estado e virou studies. Bom, agora o professor vai partir para outra tela que é muito interessante. Tem um aluno debruçado aí, dois. Eu vou mencionar o nome deles agora, se debruçarem, porque a explicação é para vocês. Eu gravo aqui para você rever em casa, caso precise, tá? Ora, agora vamos prestar atenção. Nós temos a estrutura das frases afirmativa, tá, gente? Ó, fala para mim, frases afirmativas, beleza? Então, frases afirmativas. Quando não é terceira pessoa, fala para mim, I work. She works. Legal. Aqui embaixo, o mecânico conserta. The mechanic fixes. We fixes. Então, eu trabalho, ela trabalha, o mecânico conserta, nós consertamos. Veja bem, galera. Então, nós temos nós consertamos. Professor, no plural, então, o verbo não recebe o S de maneira alguma. Plural, não. Agora aqui, the student, fala para mim, the student studies. They study. Agora eu disse, eles estudam, certo? E aqui, o estudante estuda. Quem é o estudante? Pode ser he ou pode ser she. Tá vendo? A função do sujeito é conjugar um verbo. E a partir dessa conjugação eu passo a entender. Ele é primeira, segunda, terceira pessoa, ele é plural, o que que é? Aí eu vou saber o que ocorre com o verbo. Perguntas, pessoal? Agora sim, eu disse para vocês que o verbo to be é um superverbo, ele faz tudo sozinho. Agora, todos os outros verbos, quando tiver uma frase e nela não tiver um verbo auxiliar, eu vou ter que convidar um verbo auxiliar. Sabe qual é o verbo auxiliar que eu vou convidar para o tempo presente? Fala para mim, do e does. De novo, do e does. Agora, o que que vai ocorrer? Ó, a função do sujeito, eu já não ensinei que é conjugar um verbo. Então, o sujeito she está conjugando o verbo auxiliar das. E o verbo que está cá na frente, que é o verbo principal, vai vir na simples forma. O que é um verbo na simples forma? É o verbo quando eu tiro a partícula to. Meus alunos são afiados, todo mundo aí respondendo. Tirei, então o verbo vai vir para cá na simples forma. Então, fala para mim. She does not work. I do not work. Aqui embaixo, the mechanic does not fix. We do not fix. Então eu disse, ele não conserta. Yeah, good. The student does not study. Se você olhar para cá, você tem o estudante estuda. Não estudar, o verbo veio para cá na simples forma, mais uma vez, para bater o martelo para vocês. E agora, o que que ocorre? Diferente do verbo to be, que a palavra de negação vem imediatamente atrás dele, aqui não. Aqui o que que ocorre? Eu coloco do not bem atrás do verbo. Então, fala para mim, do not, que pode na forma contraída virar don't, mas eu não estou ensinando a forma contraída aqui, ó. Opa, ai, peguei, é o pincel. Forma contraída de do not é igual don't. Fala para mim, don't. Isso, na hora de pronunciar, eu só pronuncio don't. Não falo don't, tá? Don't know, don't know. I don't know. Good. Então, prontinho. E does not, fala para mim, does not vira doesn't.
Nem vou escrever aqui. Então, gente, nós temos na estrutura sujeito, verbo auxiliar, mais not, mais verbo principal. Então, eu diria que a partícula de negação mais o verbo auxiliar fica entre o verbo principal e o sujeito. Até aqui tudo entendido? Entendeu isso daí? Nós vamos para a nossa última. Qual que é a última? Professor, o senhor vai ensinar para a gente agora a forma negativa. Então, tá, a forma interrogativa. Fala para mim, does she work? A frase afirmativa era she works. Viram? Só que aqui agora vira does she work? Certo? A pergunta foi. Agora, do I work? Aí aqui nós temos does the mechanic fix? Então, sujeito, verbo auxiliar, ou seja, verbo auxiliar vem antes do sujeito, e o resto da estrutura da frase fica igualzinho, gente. Does the student study? Aqui era student studies. Agora, do they study? Fala para mim, do they study? Eu perguntei, eles estudam? Gente, até aqui ficou super claro para vocês? Alguém tem dúvida? Tá, se eu passar uma atividade agora na sala para vocês, então, para vocês fazerem frases para mim, afirmativos, negativos, interrogativos, vocês conseguem. Qualquer pergunta, façam aqui, viu, galera? Nos comentários, deixa aí. This is your English teacher, Gil Sozana. Bye bye, see you all next time. 12 minutos de vídeo, gente, menos dá para aprender, viu?